Hashem Adonai, Baruch haba Hashem Adonai, Baruch haba Hashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch haba Hashem Adonai, Baruch haba Hashem Adonai, Baruch haba Hashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor é o meu libertador, não temerei o mal. Sua destra forte me sustém, alegre celebrarei. Baruch haba Hashem Adonai, Baruch haba Hashem Adonai. Todos nós reunidos aqui, muito felizes para celebrar a festa, a grande festa, a festa de tabernáculos. Estamos nesta noite reunidos para declarar que diante do Senhor há abundância de alegria. Você diz amém? Amém. Diante do Senhor há prosperidade plena. Amém? Diante do Senhor nós temos unção dobrada. Estamos diante da porta de Efraim. E nós declaramos mais uma vez que somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ouvir o som desse instrumento profético, bíblico, que declara a intervenção de Deus. No início da festa de tabernáculos, ele é tocado para anunciar a presença, a chegada do Eterno, a intervenção divina. E logo após, os nossos pastores de Milton, pastor Jackson, pastora Dora Neide estarão ministrando ao Senhor.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo.
abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo do que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar-lo porque Ele é bom. Está conosco nesta noite o ministério da Igreja Batista Betânia. Esses irmãos queridos estarão nos conduzindo em louvor esta hora.
Shalom Aleinu,
leite e mel. A letra dessa música só tem duas frases. Eretz Savat Halav, Halav Devash. Não deu para colocar aqui para vocês verem, vocês cantarem em hebraico também, mas também só tem isso. Eretz Savat Halav, Halav Devash. O que significa isso? Quando o povo de Israel estava no Egito, o que é que eles mais ansiavam? Quando estavam no deserto, o que é que eles mais ansiavam? Chegar aonde? Na terra de Canaã. E essa terra de Canaã tinha o que para eles? Leite e mel. É a terra que manava leite e mel. E é isso que significa essa música. Eretz Savat Halav significa terra que mana leite e mel. Qual é a nossa terra que emana leite e mel e que nós ansiamos estar um dia? Com o Senhor Jesus na glória. Você crê nisso? Você anseia por essa terra? Essa terra que constantemente, infinitamente, vai manar leite e mel espiritual para nós. Bom, quando o povo saiu do deserto e que chegou em Canaã, vocês acham que eles fizeram o quê? Cantavam, 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 cantavam. Estamos na terra que mana leite e mel. Se alegraram por chegar na terra que mana leite e mel. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos alegrando. Porque no mundo espiritual, nós estamos vivendo aqui na terra o que desejamos viver quando estivermos na glória. Amém? Enquanto a Adonai entra e se organiza. Vocês conhecem essa frase? É Venu Shalom Aleichem.
Eu acho que vocês já cantaram essa música, conhecem essa frase e talvez não se lembrem. A letra é Venu Shalom Aleichem. A música é Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom Aleichem. Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Quem já viu essa música? Ela é muito conhecida e muito cantada em Israel. E significa o quê? Anunciamos a paz. 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 A paz em Jesus. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Anunciando a paz do Senhor no mundo que está tão conturbado, tão cheio de guerras, e intercedendo por Israel, que tem vivido guerras. Nós anunciamos a paz. E quem é a nossa paz? Quem é a nossa paz? Quem é a nossa paz? Amém, amém. Convidarmos a pregadora desta noite, nós gostaríamos de cantar esta música que eu sei que muitos de vocês conhecem com Shalom Jerusalém. E o que eu disse nesse instante, que muitos desejam nesses tempos é a paz. O que as pessoas pedem é segurança. A gente vê muita violência, muita guerra. Nós temos medo de sair na rua por causa da violência. Nós saímos e entramos de casa preocupados. Nós fechamos as nossas portas, colocamos cercas elétricas, nós nos trancamos dentro de casa. Muitas vezes andamos assustados nas ruas por causa da falta de segurança. E isso tira a nossa paz. Isso porque no nosso país não existe uma guerra declarada como existe em Israel, entre Israel e Palestina. E assim como nós desejamos esta paz para a nossa nação, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para nosso povo, assim como nós desejamos essa paz. E nós somos o Israel de Deus, porque fomos escolhidos para um dia ouvirmos o chamado de Deus e dizemos assim: eu quero te seguir, Senhor Jesus. Por isso que nós somos escolhidos, não porque Deus faz distinção, mas porque nós escolhemos segui-lo. E como desejamos essa paz? Assim devemos desejar a paz em Jerusalém, em todo Israel. Israel é o que nós chamamos de relógio de Deus.
Os acontecimentos têm sido uma demonstração de como o Senhor Jesus está perto de vir, como o Messias está perto de voltar. Eu creio nisso. Você crê nisso? Se você conhece, você canta comigo essa música. O
desse forças para que pudéssemos falar nesta noite tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Eu gostaria que você falasse juntamente comigo esta oração. Diga: Senhor Deus, eu neste momento paro tudo para ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Festa dos tabernáculos, queridos. A festa. E neste ano, o tema da festa encontra-se em Neemias capítulo 8 e verso 16, que diz: saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Celebramos no ano passado diante da porta das águas, e este ano nós estamos obedecendo ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, celebrando tabernáculos diante da porta de Efraim. Mas por que celebrar? E o Senhor nos ensina no livro de Levítico, capítulo 23 e verso 43: 7 dias habitareis em tendas. Diga comigo: tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amados, para que as gerações aprendam, para que as gerações saibam que houve um povo prisioneiro no Egito e que foi liberto pela mão poderosa de Deus. Celebramos tabernáculos e temos também, porque somos uma tenda, celebramos tabernáculos glorificando ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele também nos tirou da terra do Egito. Amém? A festa do Senhor também é para os gentios, que somos nós. E apenas fizemos a chamada. E o tema da festa é diante da porta de Efraim. Você vai ficar atento nesta noite, porque temos alguns pontos para entendermos o que é receber essa porção de Efraim. Você já viu que tem um portal, tem uma porta aqui diferente na igreja hoje, amém? Diga: é a porta de Efraim, a porta da porção dobrada, para a glória de Deus. Nós estamos nos atos proféticos, a Bíblia está recheada deles. Esta porta, ela não traz nenhum poder especial, porque o Senhor está em nós, o Senhor está entre nós. Mas a nossa fé chama à existência o inexistente para a glória de Deus. Amém? E você vai abrir a sua Bíblia no último capítulo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos trabalhar? No livro de Gênesis, eu gostaria que você olhasse a última palavra do livro de Gênesis. Por favor, trabalhe, você que trouxe a Bíblia. E você que não trouxe a Bíblia, você vai ter a oportunidade de olhar aqui no texto. Qual é a última palavra, igreja? Egito. Agora, abra a Bíblia na última palavra do livro de Êxodo. Qual é a palavra noiva de Cristo Jesus? Jornadas. No livro de Levítico,
de Josué. Vamos extrapolar um pouco, adorar o Pentateuco e chegar a Josué. Qual é a última palavra do livro de Josué? Efraim. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na introdução. E gostaria de trazer 3 exemplos nessa noite acerca destes pontos. 3 homens de Deus que se encontram nestes 5 primeiros livros. E o primeiro é o pai da fé. Quem é o pai da fé? O pai Abraão. Você também é filho de Abraão. Diz a palavra de Deus que todos os que creem, estes também serão chamados filhos de Abraão. Diga, eu sou um filho de Abraão. Você está enxertado na videira. Então o Senhor chama Abraão. Interessante, amados, que Abraão, ele foi um homem simples. A Bíblia não relata milagres, onde o pai Abraão, ele foi canal. A maior de todas as qualidades do pai Abraão se encontra na obediência. E o Senhor chama Abraão em Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3, dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim Deus chamou Abraão. Chamou para atravessar. A expressão lá no hebraico é vá para ti. Lehá, vá para ti. Então Abraão, ele começa algo tremendo. Abraão, você sabe, é o pai da nação israelita. Tudo começa em Abraão. Houve outros monoteístas na história bíblica antes de Abraão, mas Abraão deixou um marco. Abraão foi o escolhido para ser o pai do povo Israel, do povo hebreu. Abraão então é chamado para esta caminhada. Abraão então começa numa jornada, em primeiro lugar, para dentro de si. Deus também nos chama nessa noite. É tempo, noiva de Cristo Jesus, de fazer essa caminhada para dentro, essa introspecção, esta meditação naquilo que estamos vivendo, porque temos o desejo de que este portal ele seja uma realidade em nossas vidas. E como foi falado aqui pela pastora, como foi louvado, o objetivo é Canaã. A meta é Canaã. O chamado é para irmos a Canaã. Por isso Deus nos chama, vá para si. Então Abraão comete uma ação questionável. Ele desce ao Egito. Diga, Abraão desceu de Canaã para o Egito. Ele desce. Egito, a palavra hebraica é Mitzraim, que significa restrição, limites. Muitas vezes a necessidade nos prejudica neste aspecto. Quando queremos
de alimentos, pode ser uma necessidade, pode ser um sentimento, dores, privações, privação de carinho, rejeições que sofremos. E temos que, povo de Deus, ter muito cuidado, porque como foi declarado, Jesus está às portas. Não podemos mais nos dar ao luxo, não diria ao luxo, ao desprazer de descer ao Egito. Não é mais tempo de viver restrito, restringido, limitado. É tempo de adorar ao Rei. É tempo de celebrar ao Senhor. É tempo de ser extravagante. É tempo de buscar o conhecimento de Deus. A terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. E você é que vai receber, você é que vai captar essas águas. Você é o canal do conhecimento de Deus. Eu e você somos responsáveis para enchermos esta terra do conhecimento de Deus. Povo de Deus, chega de se limitar à pregação, chega de se limitar à leitura da Bíblia enquanto vivermos aqui, estamos aqui na igreja. Diga para seu irmão: chega de limites, de restrições. É tempo de crescer, é tempo de expansão, é tempo de expandir o reino de Deus. Eu queria chamar o pastor Jados, todos os pastores que estão nesse lugar no momento. Amados, diga: eu preciso conquistar Canaã, que é a minha alma, e em conquistando-a, eu a entregarei ao meu Deus, porque a essência da conquista está em se deixar conquistar pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Presta atenção, muito importante. Estes são os passos do Egito, em primeiro lugar, e você vai formando todos os passos que Yeshua te ensinou nessa noite, através da sua palavra. Você vai fazer as suas jornadas de forma vitoriosa. Você vai, com o Sinai que está em teu coração, as leis do Sinai, a Torá de Deus, você vai destruir Jericó, como servo de Deus, como filho de Deus, como príncipe de Deus, como Israel de Deus, que você é também em Cristo Jesus. Você vai alcançar a porção dobrada, a porção de Efraim. É para a tua vida, mas tem um processo, tem uma caminhada, tem passos, tem uma jornada, e você não pode deixar para trás, em nome de Jesus. Vamos celebrar tabernáculo com a porção de Efraim, amém? Vamos declarar esta porção sobre as nossas vidas. Eu gostaria de convidar, inclusive, pastores e pastoras da cidade que estão aqui conosco, que viessem aqui para a gente orar pela cidade. Se você está aqui, eu quero agradecer a Deus pela ministração dessa noite. É exatamente o que foi colocado nesta noite. Tudo vai culminar, vai terminar em Cristo Jesus. Não somos judeus, somos enxertados na oliveira. Nós não estamos aqui para ignorar a palavra de Deus. É interessante que quando a pessoa começa a exagerar e entra no radicalismo, tira Jesus do centro. Quando tira Jesus do centro, passa a ser heresia. Tirou Jesus do centro, se coloca Torá, puramente Torá, e tira Jesus do centro, é heresia. O que foi ensinado aqui é exatamente como nós pensamos. Está entendendo, igreja? Vai culminar em Jesus, na ação do Espírito Santo em nossos vidas. Eu quero
parabenizar a pastora Isácia. Ela deu uma aula e eu lamento profundamente, porque o conteúdo é tão grande que, se fosse um exemplo só, poderia a gente passar a noite aqui para estudar o que a gente aprendeu. Mas fica essa pincelada para gerar na gente o desejo de estudar a palavra. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero lembrar a você, como o irmão James vem lembrando nos avisos, a pastora Isácia vem lembrando nos avisos. É profetizado na nossa nação que 2015 ainda não reflete o que será em 2016 em relação à crise e dificuldades. Mas enquanto é profetizado isso lá fora, o povo de Deus profetiza que nós estamos diante da porta de Efraim. Nós somos um povo e estamos aqui para abençoar. E nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a nossa casa. Amém? Sobre a tua casa, a saúde, a paz, a graça, a alegria do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Fecha teus olhos e agora começa a profetizar sobre a nossa nação. Comece a profetizar sobre a tua casa. Um tempo tremendamente abençoado. Nós queremos desfazer, no nome de Jesus, toda a palavra maldita lançada na nossa terra, lançada na nossa nação. Nós desfazemos agora, no nome daquele que tem poder e autoridade para desfazer as obras do diabo, Jesus Cristo de Nazaré. É no nome dele que nós tomamos posse agora, pela fé, e por conta de tudo que ouvimos e aprendemos diante da porta de Efraim, nós profetizamos crescimento, prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a casa de cada um nesse lugar, sobre essa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, em nome de Jesus. Nós declaramos: venha do norte, que o sul não retenha, e venha de medida, sacudida e transbordante para todos, em nome de Jesus. E que, ó Deus, saia de cada lugar onde o teu povo estiver, de cada igreja que proclama o teu nome, o mantimento, a palavra, a vida, o pão, ó Deus, o ombro, para que os outros sejam restaurados e encontrados. Nós queremos declarar e profetizar: não desceremos ao Egito, diante da crise, diante do que é lançado pelos homens. Não desceremos ao Egito, porque recebemos o ensino e queremos profetizar agora que a nossa casa e a nossa igreja, onde estamos, aonde você está na sua igreja, lá será o lugar de um novo cântico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que a nossa jornada é jornada de santidade. Eu declaro que a nossa jornada é jornada de estruturas rompidas, quebradas, em nome de Jesus. E o martelo que esmiuça a penha será desejado pela nossa nação, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos pais e pelas mães. O martelo que esmiuça a penha, a palavra viva do Senhor não faltará na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Oh Pai, nós queremos chegar, ó Deus, na nossa terra prometida, na Nova Jerusalém, e nós tomamos agora a porta, que agora é Jesus. A porta viva
mais. Quem está alegre, diga glória a Deus. Pastorizar, você puxou para cá, mas eu vou puxar um pouquinho de volta aqui. Vou botar aqui em cima. O Senhor, quando falou a Moisés, lá em Números capítulo 24, ele deu uma ordem que deveria ser dada a Arão, para que Arão abençoasse o povo. Então lá em Números capítulo 6, versículos 24, versículo 22, ele diz assim: diz mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dir-lhe-eis. A bênção que Deus mandou para que Arão e seus filhos abençoassem, os sacerdotes abençoassem o povo, é com a qual nós estaremos sendo abençoados agora. Eu estarei fazendo essa bênção em hebraico, logo depois em português, para que quem não entende hebraico possa entendê-la em português. Amém? Ivarech Adonai veshmerecha Yair Adonai panav elecha v'yumnecha Yisar Adonai panav elecha v'yisim lecha e o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti se levante e te seja gracioso. E o Senhor venha sobre ti e te dê Yeshua HaMashiach.